Vamos agora de entrevista. A gente fala sobre o projeto de lei 80 de 2020. O projeto de lei torna obrigatória a fixação de dispensadores de álcool em gel nos transportes intermunicipais do estado. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o deputado Caio França, do PSB, autor do projeto. Bom dia, deputado. Bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Tudo bem? Tudo ótimo. Bom dia para vocês. Um prazer poder conversar com os nossos amigos da TV Alesp e também com o cidadão aqui que está nos acompanhando sobre esse projeto que eu considero de suma importância. Deputado, durante sessão plenária, vocês discutiram e aprovaram aí o projeto 80 de 2020 de sua autoria. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais, o que determina então esse projeto de lei? Bom, na prática, primeiro é importante salientar, para não parecer uma coisa atrasada, que esse projeto eu apresentei em março de 2020. Então, no início da pandemia, no ano passado, quando eu, constatando em matérias, lendo sobre o assunto do coronavírus, percebi que, infelizmente, um dos locais de maior contágio do vírus é no transporte público e que a higiene das mãos era uma tarefa fundamental para a gente evitar esse contágio. Eu me sentia aí na obrigação de poder apresentar algo que não aumentasse o custo do transporte para o usuário, mas que permitisse que ele tivesse condição de ter o álcool gel à disposição. Eu sei que muita gente já tinha esse hábito de levar na bolsa ou em outro local, mas muita gente ainda também não tinha isso, Não era uma coisa habitual você limpar as mãos. Então, a ideia é que era na época de poder obrigar que quem tem a concessão do transporte público intermunicipal, ou seja, os ônibus, os trens, o metrô, o VLT aqui na Baixada Santista, Eu sou aqui do litoral e aqui nós temos o VLT que liga São Vicente até a cidade de Santos hoje, com possibilidade de extensão. Em todos esses transportes, a obrigação de ter os dispensadores de álcool gel sem aumentar o custo da passagem por esse motivo específico. Agora, deputado, a proposta prevê, então, a disponibilidade de álcool em gel em transportes entre os municípios, Isso inclui veículos de empresas rodoviárias ou apenas os administradores do poder público? Isso inclui também as empresas rodoviárias, desde que tenham o alvará de funcionamento concedidos pela Artesp, nesse caso. Nós temos aqui, por exemplo, a região do Vale do Ribeira, onde a responsável por fazer o transporte do Vale do Ribeira para a Baixada Santista é a própria iniciativa privada, somente com a concessão aí do poder público. Então, nesses casos também se tornam obrigatórios a colocação de dispensadores de álcool gel. A gente, claro, aguarda a sanção do governador, mas eu imagino que pela importância do projeto e, sim, independente da posição política partidária, eu imagino que o governador também vai sancionar esse projeto que eu considero de muita importância. Agora, deputado, ainda sobre essa questão, se por acaso os veículos eles não atenderem essas especificações da medida, a fixação dos dispensadores de álcool, como que o usuário ele pode pedir para que isso seja feito? A quem ele deve solicitar? As pessoas que estão ali dentro mesmo do ônibus, do metrô, ou elas precisam seguir isso para alguma secretaria? Como é que vai funcionar isso? O ideal é que, claro, a gente tem primeiro, existe no próprio projeto uma multa à empresa que não cumpriu o projeto. Agora, a gente imagina aí que num prazo assim que for sancionada, de 30 dias, por exemplo, é o tempo suficiente das empresas todas do estado de São Paulo colocarem os dispensadores de álcool gel, e aí na medida em que elas não cumpram, a própria Secretaria de Transportes vai ser a responsável por poder fazer essa regulação. A Artesp, a gente vai estar monitorando também, deveremos criar um canal nas nossas páginas oficiais, por exemplo, para poder cobrar das concessionárias, das empresas responsáveis pelo transporte, para que possam colocar isso, porque assim, eu entendo que o custo é muito baixo, também para a quantidade de recursos que as concessionárias obtêm através do transporte público, e a importância disso não é nem só para essa pandemia, é para deixar um legado mesmo da importância que tem o álcool gel, a higiene das mãos. A gente fica sempre correndo atrás aí das coisas. A gente percebe que, por exemplo,
na Europa ou mesmo no Japão, na China, sempre quando tem alguma coisa, eles sempre usam máscaras, né, já no transporte, é como se fosse uma coisa habitual. E aqui no Brasil a gente não tem esses costumes ainda, então que a gente possa, né, ter com esse projeto de lei que eu apresentei, que foi aprovado pela Assembleia, que a gente consiga também criar hábitos mais de higiene mais perenes, né, que não fiquem dependendo de uma pandemia ou de outra para poderem acontecerem na prática. E até pela sua fala, deputada, a gente vê o quanto é essencial, então, também essas pequenas ações, não só nesse momento de pandemia, mas como o senhor bem disse também, para que se continue essas práticas no pós-pandemia. Agora, o projeto de lei do senhor vai para a sanção, o veto do governador João Dória. Qual que é a expectativa, então, do senhor nesse momento? A expectativa é da melhor possível, né? Acho que na Assembleia eu consegui uma ampla maioria, inclusive o próprio partido do governador votou por unanimidade junto conosco a favor do projeto, a liderança do governo não se posicionou contrário ao projeto, então a gente imagina que com isso, e até como disse aqui, pela grandeza do projeto e pelo baixo custo dele, que não ficará para o Estado, mas sim para a iniciativa privada, que nesse momento faz a operação, aí ganha muito dinheiro com o transporte público, em especial o estadual, o intermunicipal. A gente espera que ele possa sancionar e a gente tem aí esse prazo de 30 dias para que eles possam se adaptar. Também não é uma coisa difícil de fazer, todo mundo hoje em dia tem álcool gel em mãos, na bolsa, os próprios veículos particulares de táxis, Uber, todos os aplicativos já possuem um dispensador de álcool gel no veículo, então eu imagino que a gente consiga fazer isso nesse prazo pela facilidade que é hoje você poder fazer essa instalação. Então, eu aguardo aí ansioso pela sanção dessa lei, que, claro, chega num momento aí já de vacinação, graças a Deus e à ciência, mas que fique de legado aí para eventuais outros vírus que possam, outras pandemias que possam vir a acometer as regiões ou mesmo o país como um todo. Espero que esse projeto também eu já vi algumas prefeituras, por exemplo, fazendo isso, né, obrigando o transporte municipal a também garantir o álcool gel para os usuários, mas que também, de repente, a gente consiga garantir isso em outros estados. Já tem outros colegas deputados estaduais de outros estados que também já apresentaram essa mesma legislação no seu estado. Agora, deputado, 2021, né, começou os trabalhos aqui no Legislativo, ainda temos uma pandemia. Embora, né, a gente já conseguiu adaptar aí a nossa rotina, vocês, o Legislativo, conseguiram adaptar a rotina de vocês. Qual a expectativa do senhor para os trabalhos aqui na casa nesse ano? Eu espero que a gente consiga retomar dentro dessa nova normalidade. Acredito até que a pandemia, de alguma forma, serviu para a gente poder perceber que é possível, sim, você fazer muitas coisas remotas. É claro que tem coisas que são impossíveis, dependendo do nível de discussão, mas existem audiências públicas, comissões que podem muito bem funcionar virtualmente, isso baixando o custo da Assembleia, né, fazendo com que os parlamentares consigam estar mais próximos das suas regiões também. Então, eu acho que fica aí um aprendizado aqui para o Legislativo, mas acho que para todos os setores da sociedade, né? Muitos amigos meus da iniciativa privada que tinham que se deslocar quilômetros e mais quilômetros, gastar gasolina, se movimentar, a empresa tinha que gastar, sendo que ele podia fazer uma reunião virtual, às vezes até de maneira mais rápida e juntando mais gente do que se fizesse presencialmente. Então, que a gente também consiga aproveitar no sentido amplo da palavra as novidades que a pandemia acabou nos trazendo por obrigação, mas que possam ficar de legado também para todos nós. Deputado, falando então também de vacina, né? O grande momento, né, esperado por muitos, né, por todos, né? Começou agora em 2021. Qual o panorama então desse momento de vacinação aí na Baixada? O que o senhor espera então dos próximos passos, tanto do governo estadual quanto federal, com relação a imunizar a população? A minha expectativa é que tanto o governador João Dória quanto o presidente Bolsonaro, eles parem de brigar politicamente, né, para ver quem é o pai do quê, da vacina, do comércio,
e na prática trabalhem mais e falem menos, né? Porque eles gostam muito aí de fazer essa disputa política num período que a gente não deveria ter isso, mas infelizmente ainda acontece. E claro, a gente trabalha e torce, eu estou na Comissão de Saúde, para que o plano de vacinação, que começou aqui na Baixada Santista, praticamente todos os municípios começaram ontem a imunizar os idosos com mais de 90 anos, e a gente espera que a gente consiga aí o quanto antes fazer com que toda a sociedade possa ter a vacina, independente do país de origem. Acho que assim, nesse momento não nos cabe julgar se o laboratório é da China, da Rússia, dos Estados Unidos, da Europa. Se está aprovado pela Anvisa, é porque a vacina ela tem condição e eficácia para poder aumentar a chance de imunizar a população brasileira. Então, que a gente consiga aí o quanto antes garantir imunização para todo mundo, agradecendo muito aos profissionais da área da saúde que foram guerreiros aí nesse período de tanta dificuldade que nós vivenciamos. Deputado, o senhor, né, que preside aí a Comissão de Saúde, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também, né, dos trabalhos da comissão. Na Comissão de Saúde eu não presido, eu sou membro efetivo, eu presido do meio ambiente, mas na de saúde a gente teve uma reunião aí durante a pandemia com o secretário de Estado para ele apresentar o plano de imunização do governo do Estado. Na prática, eu acho que o Instituto Butantan cumpriu bem a sua tarefa, né? Então, em nome do presidente Dimas, eu quero agradecê-lo. A gente deve muito a esses profissionais que se dedicaram. É também um momento de poder a gente valorizar o SUS, né? Um sistema que é muito criticado, mas que nesse momento assim de pandemia e da necessidade de você conseguir atingir todas as pessoas, a gente percebe que o SUS tem uma importância muito grande, uma capilaridade muito fortalecida. Então, que fique também aí esse momento para a gente poder valorizar os profissionais da saúde pública, né? Porque são eles que estão na linha de frente, eles que, de alguma forma, estão conseguindo iniciar esse processo de vacinação do país como um todo, né? Nas áreas mais distantes dos centros urbanos, né? Eu tenho uma região aqui do Vale do Ribeira que eu tenho uma proximidade muito grande e que tem mais dificuldade de ter profissionais, de ter equipamentos. Então, a gente tem inclusive aldeias indígenas, quilombolas, que já também iniciaram a sua vacinação, que a gente consiga valorizar esses profissionais, sendo que, por vários momentos, a gente já passou por votações na Assembleia que acabaram por reduzir a importância desses profissionais, então que a gente consiga nesse momento perceber a sua importância e que a Comissão de Saúde também possa reforçar a importância desses profissionais. E, deputado, o senhor que é da região aí da Baixada Santista, a questão, a gente sabe que a gente está num período em que as pessoas continuam frequentando e descendo muito, a gente sabe que é importante também o turismo para a região. Queria que o senhor avaliasse como está essa questão, né? Existe aí a questão da pandemia, mas existe também a questão do turista ainda descer, ainda visitar, né, a Baixada Santista. O que chamou muita atenção da gente aqui, eu fui um crítico do Plano São Paulo, especialmente aqui na Baixada, que nós tínhamos dos 5 indicadores que o governo usa para poder definir a posição no Plano São Paulo, nós tínhamos 3 indicadores verdes e 2 amarelos. E o nosso resultado era laranja nos dias de semana e vermelho nos finais de semana. E para mim isso não tem lógica, né? Então, nós somos uma região que dependemos muito do setor de serviços, então bares, restaurantes, comércio de rua, ambulantes, hotéis, pousadas são responsáveis por boa parte da geração de emprego e renda aqui da Baixada. Então, a gente criticou muito o governo nesse ponto. O governo voltou atrás aí na última sexta-feira, já liberando as atividades comerciais, claro que respeitando aí, né, o distanciamento, a redução da capacidade, as máscaras, o álcool gel, mas deixando as pessoas funcionarem, né? Porque a própria serra estava aberta para que os turistas pudessem descer. Então, assim, a gente entende que é possível ter um equilíbrio entre, obviamente, a preservação da saúde, mas também as atividades econômicas, ainda mais para regiões que não têm aí uma força industrial muito forte como a nossa, que não tem muitas outras atividades
como a nossa, que depende muito ainda da atividade né, do setor de serviço, atividade terciária. Deputado Caio França, eu queria agradecer a sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp e estendo o convite aí para próximas oportunidades. Muito obrigada. Eu que agradeço aqui a oportunidade, um prazer poder falar com vocês. Em breve eu estou aí também para presencialmente poder acompanhar a sessão do dia de hoje. Um abraço, obrigado.